Roberto Garay Corrêa, né? Tenho 61 anos, sou servidor do Instituto Federal há 11 anos, quase 12, em fevereiro completo 12 anos do Instituto. Tenho uma relação com uma rede de educação federal que é anterior, né? Conheço a rede de dentro do funcionamento dela desde 2003, um período em que eu estive trabalhando na Assembleia Legislativa, depois também durante o primeiro governo, nos primeiros anos do governo Lula, eu estive em Brasília, trabalhei na FNDE, e aí tive uma relação direta também com os institutos, com a antiga rede federal, né, os CEFETs, agrotécnicas, um programa do governo federal chamado PROEP, que tratava da reforma do ensino profissional, e esse programa, de certa maneira, é um dos elementos que vertebra depois a primeira expansão da rede federal e, obviamente, tem relação com a origem, com a criação dos institutos federais em 2008. Como servidor público também, já tenho quase 30 anos em diversas esferas, município, Estado, no Legislativo e também no governo federal. O mundo do trabalho vivenciou por necessidade de um lado, né, mas talvez consolidando movimentos que, quem sabe, levassem décadas ainda para ocorrer, do trabalho remoto, né, dentro de um contexto de desconstituição das relações tradicionais de trabalho, a ideia de emprego e renda, emprego e salário, começa a se desconstituir. O ambiente de trabalho da velha fábrica se desconstitui para todo mundo, inclusive dentro da educação. Nós precisamos, por uma questão de necessidade, dentro do Instituto Federal, criar as APNPs, né? As atividades pedagógicas não presenciais, e que eu diria assim que foi uma referência política extremamente importante e corajosa para a nossa instituição. Da mesma forma, eu não acho que, na sequência, a nossa instituição tenha sido corajosa, né, que deveria ter mantido, né, esse processo. Nós fizemos as migrações necessárias, discutidas dentro do nosso conselho, mas acabamos migrando, né, para uma vivência, uma experiência do ensino à distância. Isso, se dentro das instituições de educação federal teve, eu diria assim, uma moderação, talvez doses, não dá para dizer que homeopáticas, dentro da educação formal privada, esse processo se acelera de uma forma brutal. E a educação, que vem se constituindo há bastante tempo como uma mercadoria, né, se transforma cada vez mais em uma mercadoria barata, em que o conhecimento é apropriado e ordenado, né, de uma forma em que começa a prescindir, inclusive, né, da qualificação dos indivíduos. No período de pandemia, né, eu cumpri de maneira rigorosa o distanciamento social, nos anos de 2020 e 2021 com absoluto rigor. Tenho pais idosos, minha mãe faleceu esse ano, não foi em decorrência da Covid, inclusive em função do processo de distanciamento social, nós tivemos um tipo de contato bastante, eu diria assim, controlado, né? Eu passei durante a pandemia, principalmente nos dois primeiros anos de 2021, fazendo visitas pela janela, né? Mantendo o distanciamento em casa, o convívio, na maior parte do tempo, foi eu e da minha filha, né? Estamos isolados. Minha filha, naquele período, concluiu a graduação dela na área de publicidade e propaganda, né? Começou a trabalhar online também. E eu, naquele período, né, em 2020, eu concluí o mestrado. Eu já falo também, então, da minha formação acadêmica. Eu lembro também, eu não vou lembrar agora para fazer referência, né,
né, essa pesquisadora, mas uma professora, me parece, que era da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estava como professora visitante na Universidade Federal de Santa Maria. Ela fazia referência, num determinado momento, de uma migração, né, de um grau de exigência exacerbado dos pós-graduações para dentro das graduações. Né, e o nível de exigência e de estafa dos alunos. Ao mesmo tempo, também trazia algumas referências de doenças mentais, inclusive de situações extremas, né, que levavam alunos ao suicídio. De alguma forma, nós já estávamos vivendo dentro do nosso campus esse trânsito que vinha, talvez, desse modelo do pós-graduação para dentro das graduações e já percorrendo, eu diria, como um espectro que assombrava os nossos alunos dentro do campus. De nós termos, com a melhor das boas intenções, mas colegas que, durante os períodos de recesso, passavam tarefas para os alunos que não conseguiam ter uma convivência saudável com um período de férias, com um mínimo eu diria assim, de se relacionar com o ócio criativo, com a contemplação, com pensar sobre aspectos da vida. Todo mundo sempre numa roda viva muito intensa. A pandemia chega, eu diria, quase que como um castigo, né, para que se fizesse essa reflexão. Um castigo, obviamente, dentro dos nossos padrões da civilização cristã ocidental, que culpabiliza tudo, né, nos fez, de alguma forma, ter que pensar, né, parar, pensar e refletir. Ao mesmo tempo, né, que essa pandemia nos faz parar, refletir de uma forma muito dolorosa, com perdas, eu, felizmente, não tive perdas tão diretas, tão próximas, mas vi jovens, né? Eu lembro de uma amiga, uma militante de esquerda, uma jovem de 44 anos, que morreu de Covid, né? E, assim, de uma forma avassaladora, né? Deixando uma filha de 18 anos, né? E uma incompreensão muito grande de como se vivia isso. Ao mesmo tempo, num período em que eu diria assim, que foi um somatório de desconstituições. Ao mesmo tempo que nós víamos dentro do nosso meio acadêmico esse processo intensivo e exaustivo do produtivismo acadêmico e de um afastamento, muitas vezes, nosso como servidores, sejam técnicos ou docentes, e dos próprios discentes, de se relacionar, eu diria assim, saborosamente com o conhecimento. E aí a referência daquele velho filme Sociedade dos Poetas Mortos, que justamente procura fazer uma reflexão sobre o prazer do conhecer, ou mesmo com o nome da Rosa, que também faz referência ao conhecimento e a relação de descobertas que ele gera. Nós nos deparamos também com um outro momento, eu diria que talvez seja paradigmático para o nosso modelo civilizacional. A educação, talvez, e como nós estamos muito próximos vivendo esse processo, talvez a gente não consiga enxergar de forma muito clara, mas talvez, como diz o Byung-Chul Han, a pandemia tenha acelerado e vai acelerar alguns processos. Talvez a pandemia tenha acelerado uma encruzilhada que alguns não viveriam, mas ela trouxe para perto de nós. Oxalá os tempos que se avizinham agora nos permitam refletir e buscar caminhos de mais humanidade. Mas para quem não se
para que não se alinha com religiões, com crenças. Né? Assim, tem uma frase que eu não sei se é exatamente do filósofo alemão Hegel, mas eu conheço como se fosse. A consciência é o tormento do espírito. Bom, se a pandemia nos permitiu refletir um pouco mais, né, e exercitar, né, pensamentos dialéticos, né, com certeza, né, o tormento aumentou. Né? Então, nós tivemos a pandemia, eu diria assim, experiências e reflexões extremamente interessantes e outras também negativas. Dentro da instituição, eu faço um balanço da instituição, assim, de maneira geral, muito positivo. O fato é que nós estamos condicionados a um modo de vida que sempre nos condiciona para determinadas buscas de resultados em modelos que nos aprisionam, né? E que muitas vezes as reflexões tão ricas que poderiam ser feitas acabam se perdendo, né, nas rotinas e nos paradigmas. Né? Então, não me somo aquelas visões, né, eu diria quase que de autoajuda ou de quase que de autopiedade, de achar que sairíamos todos melhores da pandemia. Acho que não. Né? Penso que infelizmente a sociedade não conseguiu fazer algumas reflexões que deveria fazer. Penso que individualmente, em determinados grupos, sim, que talvez, né, no futuro próximo, algumas dessas experiências possam ter importância significativa assim, em termos de transformação social do pensamento contemporâneo, quando se trata da ruptura com as individualidades. Nós vivemos em uma sociedade que prima pela individualidade.